Parque São Jorge está chamando com o Thiago Salazar. Eu quero saber, Salazar, primeiro, como é que tá isso? Tá chovendo muito ou não? Mostra pra gente. E quero também saber, mostra o pessoal ver o trânsito, né? O pessoal que tá em casa. Ver o trânsito. Trânsito é o que... Será que tem trânsito aí, Salazar? A pressão sobre o Ramon tá aumentando, ele corre algum risco no cargo, como que tá? Fala, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha, a gente deu sorte, viu, Michele? A gente chegou aqui antes da chuva, o trânsito piorou bastante depois disso. O Silvinho vai mostrar rapidamente para vocês. Deu uma trégua, a chuva está bem mais tranquila agora, porque há poucos minutos atrás estava caindo um verdadeiro dilúvio. Tanto que a gente está num lugar diferente hoje aqui, que era justamente para a gente poder se proteger da chuva e conseguir entrar aqui para passar as informações do Timão. Você me perguntou sobre o Ramon Dias. A situação no Ramon Dias começou a ficar diferente depois dessa eliminação do Corinthians na Copa do Brasil, muito porque a maioria dos torcedores, dá para dizer assim, né? A gente acompanhando as redes sociais, os programas esportivos, os jornalistas, Ramon Dias foi bastante criticado pela atuação dele contra o Flamengo. O Corinthians eliminado da Copa do Brasil. Nas últimas 3 rodadas do Brasileirão, o Corinthians venceu só um jogo, aquele jogo contra o Atlético Paranaense ali, quando rolou um susto na Neoquímica Arena, time ainda na zona do rebaixamento, enfim. A situação no Ramon Dias não é simples, não é tranquila, a pressão em cima dele tem aumentado bastante e por isso, como de praxe, a gente foi apurar para entender como é que está o prestígio dele na diretoria. E a informação que eu tenho, a gente sabe que no futebol tudo é dinâmico, tudo muda com algum resultado, mas hoje o Ramon Dias está assim prestigiado. A diretoria do Corinthians nem pensa em demissão de técnico nesse momento, nem pensa em troca, sequer cogita essa possibilidade. Ramon Dias continua com prestígio com a atual diretoria do Corinthians. Ah, vai até quando? E se perder amanhã? Não sei. Hoje a situação é essa. O Ramon Dias é técnico do Corinthians e a intenção da diretoria é que ele seja técnico do Corinthians pelo menos até o final dessa temporada. O que vai ser daqui para frente a gente não sabe, mas risco de demissão nesse momento ele não tem. Aliás, aproveitando uma informação de última hora, as torcidas organizadas do Corinthians acabaram de enviar uma nota oficial aqui para os jornalistas que cobrem o clube. Eu estava lendo a nota agora há pouco e é o seguinte: as torcidas organizadas, os líderes, né, foram até o CT hoje para reforçar um compromisso ali de parceria, solicitar ali, pedir para os caras terem garra, jogarem com vontade e avisar que os torcedores estarão com eles, tá? A ideia das torcidas foi passar apoio. Olha, caímos na Copa do Brasil, mas foco na Sul-Americana, foco em não cair no Brasileirão. Tamo junto, vamos embora, vamos apoiar e é isso. Então, foi um papo ali que teve membros da diretoria do Corinthians, da comissão técnica, do elenco, com diretores das torcidas organizadas, com a intenção de passar apoio e concentração para essa reta final delicada de temporada do Corinthians. Mi. Obrigada, Salazar. Fala, Paulo. Na realidade, o problema do Corinthians hoje não é garra, não é os jogadores fazerem corpo mole, não, é manter a concentração os 90 minutos. Infelizmente, você faz 2 gols, depois aquela concentração cai. Aí no jogo contra o Internacional tomou o gol no último minuto. Mas acho que no jogo contra o Flamengo o Ramon errou. Errou de ter feito né? as substituições, o posicionamento dos atletas. Alguns jogadores de qualidade, você pega o Garro, você pega o Coronado que entra e dá uma resposta, o Thales Magno chegou legal, tem o Memphis também que acrescentou muito. Mas saindo um pouco disso, você tem uma escassez de qualidade no time. Então, se não houver essa concentração, se não houver esse foco e essa raça, fica muito mais difícil para o Corinthians se superar. Nós vimos como chegou o Thales. O Thales chegou numa pegada muito forte. Mas depois machucou, e você vê, machucou e deu uma caída. Mas é um jogador de potencial e um jogador muito agudo. E tem que voltar esse jogador porque o Corinthians precisa hoje. Bom, último contato imediato com o Parque São Jorge. Tem 9 jogadores inscritos no Corinthians para a Sul-Americana, Salazar?
Tem sim, Michele. Olha só, amanhã o Corinthians pega o Racing no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. Bola rola a partir das 9h30 aqui na Neoquímica Arena. Quinta-feira que vem, jogo de volta lá na Argentina. Para essa semifinal, o Ramon Dias vai poder contar com Alex Santana e com Héctor Hernández, o centroavante espanhol. Ambos não estavam inscritos ainda na Copa Sul-Americana, só que conseguiram. O Corinthians tirou o Vitor Mer e o Guilherme Biro, que acabou sendo negociado, abriu uma brecha, pôde fazer essa troca. Então, Alex Santana e Héctor Hernández, a partir de amanhã, são reforços aí, ficam à disposição do Ramon Dias para a Copa Sul-Americana. E agora eu vou fazer uma pausa aí nesse assunto sul-americano para a gente voltar naquele jogo do Corinthians e Flamengo domingo agora na Neoquímica Arena da Copa do Brasil. Sabe por quê? Nós trouxemos a informação em primeira mão sobre a reclamação do Corinthians de que o árbitro Anderson Daronco teria recebido uma camisa do Flamengo, lembra disso? Pois bem, Michele, um pouquinho agora antes de entrar no ar, o Corinthians conseguiu as imagens desse momento com a câmera de segurança que fica ali na Neoquímica Arena, que mostra a entrada do vestiário da arbitragem. As minhas fontes não quiseram me enviar o vídeo, pelo menos por enquanto. Esse vídeo deve ser publicado muito em breve, mas eu assisti. Eu vi o vídeo e o segurança do Flamengo realmente se aproxima com a camisa do Flamengo, cumprimenta as pessoas que estão em volta, inclusive cumprimenta o diretor jurídico do Corinthians, que está na porta do vestiário, cumprimenta todo mundo e entra no vestiário da arbitragem com uma camisa nas mãos. Vai lá para dentro e imediatamente dá para ver no vídeo uma reação do diretor do Corinthians, abrindo o braço como quem diz, pô, o que é isso? O cara entrou lá com uma camisa do Flamengo, o jogo tinha acabado de acabar e tal, e daí tem toda aquela confusão das nossas imagens exclusivas de domingo. Mas tá aí a informação, o Corinthians tem a imagem, então agora o Corinthians tem a prova de que a arbitragem foi sim presenteada com a camisa do Flamengo assim que acabou o jogo, e agora o Corinthians está estudando o que fazer com isso. Vai notificar a CBF, vai pedir uma retratação, vai querer, não sei, a gente não sabe e o Corinthians está estudando o que fazer a partir do momento em que tem a imagem, tem a prova do segurança do Flamengo, repito, entrando no vestiário da arbitragem logo após o jogo com uma camisa do time rubro-negro. Aquela discussão era normal, mas é imoral, enfim, o fato é que antes era uma acusação de cá, uma defesa de lá, agora tem a prova cabal. Estou falando porque eu assisti o vídeo, que muito em breve deve ser divulgado aí, tô inclusive correndo para ver se a gente consegue isso em primeira mão também. Tá certo, Mi? Passa a bola para vocês. Beleza, daqui a pouquinho o Alex e o... Pegou, a chapa esquentou pro lado do Ramon Dias. Muita gente no ouvido do presidente Augusto Melo, né? O pessoal lá do Parque São Jorge, os conselheiros e até alguns diretores, o pessoal da corneta, né? Cornetando o presidente Augusto Melo, dizendo que tem que trocar de técnico. O Fabinho Soldado, que é o gerente de futebol do Corinthians, o executivo de futebol do Corinthians, o Fabinho Soldado garante que o Corinthians não vai trocar de técnico. Garante que a dupla Ramon Dias e Emiliano Dias está prestigiada, vai ser a dupla até o final da temporada, independentemente dos resultados. Lembrando que o Corinthians tem mais 11 jogos, pode ter até 11 jogos até o final da temporada, né? Tem 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro e precisa escapar do rebaixamento, ainda está na zona de rebaixamento. Tem 2 jogos pela Copa Sul-Americana contra o Racing e pode ainda ter mais um jogo da final da Copa Sul-Americana. Então o Corinthians tem 10 jogos garantidos até o final da temporada e pode ter até 11 jogos se conseguir a classificação para a final da Copa Sul-Americana. No entendimento do Fabinho Soldado, não existe nenhuma possibilidade de trocar de técnico nesse momento. Ele acha que não tem cabimento trocar de técnico. Acredita, inclusive, que o trabalho é bom. Ele defende o trabalho do Ramon Dias. Acha que o trabalho é bom, que o trabalho está sendo bem feito e que se o Corinthians continuar nessa evolução dentro de campo, isso palavras do Fabinho Soldado, o Corinthians vai conseguir escapar do rebaixamento, permanecer na primeira divisão, que é o grande objetivo da temporada. Isso é uma coisa, né? Isso é o Fabinho Soldado dizendo. O Ramon Dias tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2025. Então ele tem mais um ano ainda de
de contrato até o final dessa temporada e depois mais um ano de contrato. Ele fez contrato até 2025. Mas a pressão para demiti-lo no final da temporada é muito grande, né? E alguns nomes já estão surgindo com muita força nos bastidores do Parque São Jorge. Um deles é o do Renato Gaúcho. Inclusive o Neto, no programa Os Donos da Bola, trouxe essa informação de que o Renato Gaúcho, hoje técnico do Grêmio, é um nome fortíssimo para ser técnico do Corinthians na próxima temporada. Dificilmente o Renato Gaúcho vai continuar como técnico do Grêmio para a temporada do ano que vem. Ele está sendo muito contestado lá no Grêmio, né, pelo trabalho feito esse ano. O Grêmio está mal das pernas, está só com 35 pontos ganhos. O Corinthians, se vencer o próximo jogo, atinge o mesmo número de pontos do Grêmio, né? Então o Grêmio está muito mal das pernas no Campeonato Brasileiro. E o Renato Gaúcho poderia, então, ser o técnico do Corinthians. É um dos nomes especulados. A informação do Neto é que é um nome fortíssimo, né? E eu respeito a informação do Zé Ferreira Neto, comentarista, apresentador do programa Os Donos da Bola na TV Bandeirantes. O Neto que é muito bem informado. Lembrando que o Corinthians, na época do Duílio Monteiro Alves, já tentou contratar o Renato Gaúcho uma vez e não conseguiu. Estava quase acertado com o Renato Gaúcho, né? Tudo praticamente acertado com o Renato Gaúcho, e de repente o Renato, de última hora, disse não ao Corinthians e foi treinar o Flamengo, né? Eu não sei o quanto isso seria um empecilho, um entrave, um obstáculo para o Renato ser técnico do Corinthians. Outro nome cogitado, e é sempre sombra no Parque São Jorge, é o Tite. Adenor Bach, o Tite, ex-técnico do Corinthians, aliás, o maior técnico de toda a história do Corinthians. Mas o Tite, a torcida está magoada com o Tite, né? A torcida está magoada com o Tite. Aliás, eu pergunto para você aqui, deixe o seu comentário, você gostaria que o Tite fosse de novo técnico do Corinthians? A torcida ficou magoada porque o Tite recusou o Corinthians nas últimas vezes que foi convidado para ser treinador, sobretudo na última vez em que o Corinthians estava precisando muito, ele disse não e chegou a dizer abertamente que não seria técnico de nenhum time quando ele deixou a seleção brasileira até o final do ano passado. Lembra disso? Podem me chamar de mentiroso se eu assumir algum time até o final do ano, eu vou ficar descansando, aquela coisa toda, e ele acabou assumindo o Flamengo no final do ano passado. Isso pegou muito mal para o Tite e a torcida corintiana ficou muito magoada com o Tite, embora eu considere o Tite o maior técnico da história do Corinthians e acho que o Tite um dia vai voltar a ser técnico do Corinthians. Ele é sempre uma grande sombra no Parque São Jorge. Outros nomes especulados, o Fábio Carille, que era uma das opções do Corinthians antes de contratar o Ramon Dias, era a opção do Augusto Melo. O Augusto Melo queria a contratação do Fábio Carille, mas ele estava no Santos e depois não houve o avanço do negócio, não houve o avanço da negociação. O Fábio Carille, também muito campeão, tem história no Corinthians e é um técnico que também é muito considerado. Sempre que o Corinthians precisa de um novo técnico, o nome do Carille surge com grande força. E o último nome é o do Luiz Castro, técnico português, ex-técnico do Botafogo. Então, eu pergunto para vocês, desses 4 técnicos citados, Renato Gaúcho, Tite, Fábio Carille e Luiz Castro, quem você gostaria que fosse o técnico do Corinthians para a próxima temporada? Ou você gostaria que o Ramon Dias continuasse como técnico do Corinthians? Lembrando, não existe nenhuma negociação envolvendo o Corinthians e algum técnico. Não existe nenhuma negociação nesse momento. O que existe muito é especulação, pressão por parte da torcida, por parte de alguns conselheiros, por parte de alguns diretores, para que o Corinthians troque de técnico na próxima temporada. Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícias do Corinthians.